Olá, população maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol Paca, estou aqui para te ajudar nesse mundo da escrita científica. E, como é muito esperada essa aula, eu vou te falar sobre como escrever um parágrafo científico. A gente já viu como roteirizar, como colocar os fluxos de pensamento para a gente poder escrever o parágrafo, cada parágrafo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é um projeto, um trabalho científico, responde a uma única pergunta científica. E essa única pergunta científica é quem me direciona a fazer o roteiro, e a partir do roteiro a gente vai fazer os parágrafos. E por isso, eu vou o quê? Compartilhar minha tela e vou pegar um parágrafo X que o Word possa me fornecer. Opa, vou pedir aqui para ele. O Word forneceu, e aqui a gente vai entender o que significa um parágrafo científico. Basicamente, a gente tem que pensar em cada parágrafo vai falar sobre um determinado assunto. Lembra do roteiro que eu falei para você fazer? A partir do roteiro, você vai dividir o parágrafo, e a partir desse parágrafo, você vai falar de um assunto. E um parágrafo científico, ele tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente, tá? Primeira coisa é um parágrafo, deixa eu pegar minha mesinha aqui, um parágrafo, ele vai ter, em média, de 5 a 7 frases e, no máximo, 9 linhas. A gente não pode, na escrita científica, escrever um parágrafo com uma frase. Carol, mas o que é uma frase? Uma frase é o início de uma palavra com letra maiúscula até o final com um ponto final. Isso aqui é uma frase. Então, um parágrafo ele tem que ter de 5 a 7 frases. Ó, eu tenho uma frase aqui, eu tenho outra frase aqui, ó, outra frase aqui. E essas frases, elas têm que fazer sentido ao que a ideia central do parágrafo fala. Tudo bem? Anotou isso? Agora, como você vai organizar? A primeira frase do parágrafo, normalmente, a gente chama de tópico frasal, é quem vai direcionar todo o parágrafo. Então, aqui, olha, no tópico frasal, a gente vai colocar a ideia central do parágrafo, certo? Então, por exemplo, esse aqui, ó, o vídeo fornece alguma coisa para o argumento, que foi o que o texto do Word fez sozinho para a gente. Depois, primeira frase do parágrafo, a ideia central do parágrafo, pode ser de forma direta ou indireta. Depois a gente vai ter mais uns duas ou três frases que vão discorrer sobre aquele assunto. E o parágrafo, as frases científicas, elas são normalmente curtas. Então, não adianta querer escrever uma frase muito longa. Como eu sei que a frase está longa, Carol? Você vai ler em voz alta. Se você parou para respirar, a frase está longa, então corta ela em duas frases mais curtas e objetivas, tá? E sobre o que eles vão falar? Eles vão falar sobre o assunto que você deu o início. Então, por exemplo, se eu for falar sobre vírus, né, o Maiaro falou assim, olha, o Maiaro vírus, é um arbovírus que pode ter uma importância governamental, uma saúde pública bastante forte. E aí, tá, falei o tópico frasal, vou falar do Maiaro. Nas 3 ou 4 frases que vêm a seguir, eu vou falar, olha, é um vírus causador disso, 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 epidemiologicamente ele tem tantos casos e tal e tal. Ah, então eu vou discorrer sobre o assunto. Então a gente vai abrir a ideia, a gente vai discutir a ideia e, por último, a última frase do parágrafo é o que conclui. Sendo assim, ele é um vírus que tem uma importância que precisa ser observado de uma maneira mais próxima. Então, a gente conclui a ideia.
Só que nessa última frase, o que você pode fazer também é, além de concluir a ideia, a gente pode fazer o link para o próximo parágrafo. Então, eu posso encerrar assim, olha, sendo assim, ele é um arbovírus de importância, né, de importante na saúde pública, especificamente no estado de São Paulo. Então, o que eu dei a entender? Que eu vou falar do estado de São Paulo no próximo parágrafo. Falar, em São Paulo, o povo tem isso, isso e isso, tem tanto de mosquito e tal, então existe a possibilidade da gente ter um surto epidêmico desse vírus aqui. Então, você vai fazendo isso, lembra? Organiza, roteirizando. Não, o que não pode é um parágrafo com uma única frase. Tem que ter umas 5 frases em média. É obrigatório, Carol? Não é obrigatório. Mas, se você fizer dessa maneira que eu estou te falando, roteiriza, pensa o que você vai falar em cada parágrafo, a sua vida vai ficar muito mais fácil, você vai conseguir escrever de forma muito mais fácil. E lembre-se que as frases, elas são curtas, objetivas e claras. O que é claro? O céu é azul, ponto. Não vou falar, nossa, o céu tem uma cor maravilhosa, essa cor me remete aos olhos do meu avô. Não. Então, é objetivo e direto, tá bom? Essa aula eu te ensinei a como escrever parágrafo científico e não se esqueça que cada parágrafo é uma ideia e se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir escrever o seu artigo de maneira muito efetiva. Na próxima aula, eu vou te mostrar quais são os guias de redação que a gente pode seguir para ter o artigo aceito de uma forma bem mais tranquila. Eu te vejo na próxima aula.